Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 9. Segunda Samuel, capítulo 9, nós vamos ler duas passagens bíblicas e depois no capítulo de número 4, também de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. É algo muito, mas muito simples, porém requer de nós muita atenção para compreender aquilo que a nós Deus designou. No decorrer da mensagem, só se movimente se for realmente muito importante de você se locomover. Quantos encontraram, digam amém. Amém. E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, se inclinou-se e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerão pão à minha mesa. Versículo 4, capítulo 4, versículo de número 4. Segunda Samuel 4, versículo 4. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e a fugir. Sucedeu que, apressando ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Repita assim comigo: Senhor, eis-me aqui, fala comigo, através da tua palavra, que eu não saia daqui da mesma forma que aqui cheguei, porque a minha bênção, eu creio que o Senhor me dará nesta noite. Amém. Podeis assentar?
Queridos, nós estamos diante de uma passagem bíblica muito, mas muito conhecida da igreja. Quem nunca ouviu falar acerca de Mefibosete? Quem nunca escutou a história deste rapaz que ilustra, que tipifica o agir de Deus na vida daqueles que são improváveis, desprezados, rejeitados, esquecidos e abandonados? Demonstra o zelo, o carinho, a forma em que Deus trabalha na vida daqueles que muitos, pelos tais, não dão nada. Eu sei que essa passagem bíblica, por muitos, já conhece até mesmo a profundidade. Eu já preguei esta mensagem em outras oportunidades. Mas nessa tarde o Senhor falou comigo algo muito profundo, que muitos de nós, tanto aqueles que já pregaram este sermão, quanto aqueles que já escutaram, não pararam para observar alguns acontecimentos, coisas que marcaram, que passaram por muitos desapercebido, porque focamos somente o ponto-chave da história a respeito de Mefibosete. A Bíblia está dizendo no capítulo 9, para os irmãos entenderem o que Deus quer falar nesta noite, que Davi agora está reinando. Davi era rei. E a própria palavra frisa os versículos lá atrás a respeito da amizade, da consideração, do carinho, da fidelidade e do respeito que Davi tinha para com Jonatas. Quem era Jonatas? Príncipe do palácio real, porque Jonatas era filho do rei Saul. E mesmo por várias vezes, quem conhece de Bíblia sabe do que eu vou falar, por várias vezes, Saul almejou tirar a vida de Davi, e mesmo Jonatas, sendo filho do rei, não era de acordo com a atitude de seu pai. Ele amava a Davi. Ele tinha uma consideração muito ampla para com o rei Davi. E quando nós olhamos para esta atitude dentre os dois, nós falamos acerca de lealdade, companheirismo, amizades verdadeiras. Algo que falta muito nos dias da atualidade. Amigos não da boca para fora, mas de atitudes e comportamentos. Que hoje muitos se voltam um para o outro facilmente. Na minha infância, com os meus colegas de infância, quando um ficava chateado com o outro, o ditado que nós frisávamos naquela época era: estou de mal de você. Mas olha que este mal da época, da antiguidade, era um linguajar expressivo somente assim. Vou interpretar de uma forma bem clara. Por enquanto não quero falar com você, mas eu gosto de você. Por enquanto não quero conversa, mas eu estou magoado. Não como nos dias de hoje. Se alguém falar estou de mal de alguém, é perigoso até querer matar, destruir, ceifar. Tão verdade é que tinha crianças, adolescentes, muitos dentre nós que diziam: estou de mal de fulano, de manhã. Quando era de tarde, já estavam os dois brincando de novo junto.
E a mãe perguntava: o que aconteceu? Tu não estava de mal? Não, a gente já fez as pazes. Era tão sério que naquela época alguém chegava e dizia para: ó, lembra? Ó, corta. Aí eu lá: estou de mal de você, não quero conversa. Você está entendendo? Era tão simples que no outro dia, aquele que disse que estava de mal, chegava na casa do vizinho como se nada tivesse acontecido. Se fosse nos dias de hoje, alguém diria: cara de pau, né? Ficou de mal de mim ontem, hoje já quer forçando barra. Mas não, a simplicidade era tão tamanha, que respeitava. Então, para vocês entenderem a consideração que Jonatas tinha com Saul, de natureza, que no diálogo dos dois eles diriam: exemplo, Davi, se você morrer primeiro do que eu, fique tranquilo que eu vou cuidar dos teus. Aliança. E aí Davi olhava e dizia: Jonatas, se você morrer primeiro do que eu cuidarei dos teus. Descansa. Alianças feitas, compromissos firmados. Os anos se passam, e agora Davi e Jonatas foram pegos por seus adversários. A família real estava no palácio, Jonatas e Saul não estavam, eles estavam em Jezreel, e foram ceifados as suas vidas. Não vou me aprofundar acerca da morte, mas a Bíblia diz que a notícia chegou até o palácio, no seguinte conceito: Saul e Jonatas foram mortos. E de pretexto à tradição da época, quando um rei era morto, o rei que assumia o reinado tinha uma função específica. Qual era? Exterminar toda a família opositora. Em outras ocasiões, quando um rei morria, os seus inimigos, os seus adversários que tinham ceifado a sua vida, tinham que matar toda a linhagem da família. Por quê? Temendo sentimentos de vingança. Exemplo: matou Jonatas e Saul, tem que ceifar todas as linhagens da família, para que eles não venham vingar a morte dos tais. Quem está me ouvindo, diga amém. A notícia chega. Só que quando a notícia chega no palácio, os inimigos já estão a caminho do palácio. E o que esses inimigos estavam indo fazer? Matar toda a linhagem real. Não era para escapar nenhum deles. E a gente conhece a história. E a Bíblia diz que a ama de Jonatas, ou a ama de Mefibosete, pega o garoto no colo, e na carreira desenfreada para escapar, ela deixa o garoto cair de seu colo, ele quebra os seus pés, e fica coxo de ambos os pés. Não anda mais. Aqui a história dá uma pausa. Você não escuta mais falar de Mefibosete. Depois a Bíblia só narra acerca de Mefibosete, bem mais tarde, anos depois, quando Davi está reinando. E quando Davi está reinando, vem seu pensamento: eu fiz uma promessa, eu fiz uma aliança com Jonatas, e esta aliança tem que ser cumprida. Ainda alguém da linhagem de Jonatas que esteja vivo, para que eu haja com misericórdia?
para que eu venha entregar e restituir as terras que foi de Saul, pai de Jonatas. E a Bíblia diz que agora Davi está tendo um diálogo com Ziba. Ziba era servo de Saul. E Davi faz uma pergunta a Ziba, dizendo: Ziba, és tu Ziba? Ele disse: sim, sim, majestade. Existe por acaso alguém da linhagem de Jonatas, de Saul, que esteja vivo para que eu possa agir com beneficência, benevolência, como forma de gratidão a ele? Aí a Bíblia diz que Ziba diz assim: ainda alguém, meu senhor. A escrita do texto diz claramente que ele diz: ainda há um filho de Jonatas. Observa que Davi perguntou se ainda havia alguém vivo da linhagem. Não precisa ser muito entendido para compreender, da família. Qual foi a resposta? Ainda tem? O que significa isso? Todos os demais morreram. Não escapou. Outros, só estava vivo apenas um. Irmão, fique claro isso aqui, preste atenção nisso aqui. Ainda há um, meu senhor. Ainda há quantos, igreja? Porém, é coxo de ambos os pés. Não anda. É coxo. Aonde ele está? Na casa de Maquir, filho de Amiel, lá em Lodebar. Algumas pessoas, por bases de historiadores, chegam a frisar que Lodebar era uma cidade de pobreza, de fome e de escassez. Não vou adentrar neste conceito, porque Maquir, embora alguns historiadores o tenham como mendigo, não sabem a profundo quem era e quem foi Maquir. Maquir outrora já tinha alimentado o próprio rei Davi. Maquir era um homem de boas condições. O texto não explica na escrita como Mefibosete foi parar na casa de Maquir em Lodebar. O texto só frisa que o rei mandou chamar. Chamar quem? Mefibosete. Vai buscar, Ziba. Traga Mefibosete. É tempo de eu honrá-lo, para recompensar a aliança que eu tenho, que eu tive com seu pai Jonatas. A carruagem se desloca do palácio e adentra as ruas de Lodebar. Para na porta da casa de Maquir. Chamam por Mefibosete, que agora não é mais uma criança, já era pai de um filho. E conforme a tradição da época, se ele tinha filho, também tinha uma esposa. O rei mandou chamar. Mefibosete é deslocado para o palácio real, colocado na mesa do rei, diante do banquete do rei, e o texto conclui dizer: e comia de contínuo, todos os dias na mesa do rei. Para alguns, ponto final, fim de história.
acabou. Só que existe algo que quase ninguém percebeu. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Eu amo quando Jesus, em sua forma de agir, Ele nos dá uma mensagem. Mas muito mais ainda quando Ele nos dá uma mensagem revelada. Algo que Ele entregou. Algo que Ele quer falar de uma forma completamente diferente. Aonde está Mefibosete agora? Me ajude a pregar. Aonde ele está agora? Na mesa do rei. Dentro do palácio. Não está mais morando em Repita assim comigo. Mefibosete está vivo na mesa do rei, diante do banquete do rei, no palácio do rei. Não é lindo, irmãos? Não é lindo? Pergunte assim para o seu irmão. Que maravilha, né? Diga para ele. Chegamos até destacar a dizer: Deus pegou Mefibosete da lama e o colocou sentado na mesa do rei. Mas tem algo que muitos não perceberam, e é justamente sobre isso que eu quero falar. O que é isso, bispo? Eu vou lhe explicar agora. Existe algo que passou aqui muito rápido e nós não paramos para analisar. Que a Bíblia diz, no capítulo 4 de 2 Samuel, no versículo 4, que quando a notícia chegou de Jezreel até o palácio, todos os familiares da linhagem de Saul, de Jonatas, tiveram que fugir, escapar às pressas. E o texto frisa rapidamente a dizer que quando a notícia chegou, alguém tomou Mefibosete. Quem tomou Mefibosete, irmãos? Quem tomou Mefibosete, irmãos? A sua ama. Quem é a sua ama? A sua mãe. Ela pega o garoto. Ela tinha poucos minutos. Ela tinha poucos minutos para escapar. Não dava tempo de fazer as malas, não dava tempo de recolher utensílios. Se tinha ouro, se tinha dinheiro, se tinha riqueza, se tinha joias, não dava tempo de pegar. Roupa do corpo. A única coisa que ela pega em suas mãos é o seu filho. O garoto no colo. O que ela tem que fazer agora, irmãos? O que ela tem que fazer agora, irmãos? Fugir. Então ela pega o garoto no colo e agora ela vai fugir. Irmão, quem vai fugir não foge assim, ó. Exemplo: garoto no colo, fugir. É assim que foge. Carreira. Tem algum menino aí de 5 anos? Tem? 5 anos? Tem?
6 anos, tem? 5 anos? Hã? Quantos anos teu ainda tem? O menino da irmã Aline tem quantos anos? O maiorzinho? 7? Vem cá, meu filho, vem cá. Ele tem 7, mas ele tem mais ou menos tamanho de 5. Vem cá. Só um palmo a menos. Sobe aqui, filho. Imagina fugir, escapar com um garoto desse, mais ou menos desse tamanho aqui, para correr. Se fosse um bebezinho, a carreira era mais rápida, né? Agora imagina, não é? Não foi desse jeito, foi mais ou menos assim, ó. Agora você viu como é que eu corri rápido com ele? A força de um homem não é a força de uma. Só que na carreira desenfreada, para escapar, ela deixa o menino cair. Foi porque ela quis, irmãos? Foi um acidente. Fiquei cansado, ó. Fiquei cansado, imagine ela. Quando o menino cai, ele quebra os seus 2 pés. Ele fica coxo. Eu imagino que quando ele caiu no chão, ela pega ele nos braços, sangrando, gritando de dores. Eu imagino ela andando no sentido em direção a Lodebar. Por que é que ela foi para Lodebar? Segundo historiadores, Lodebar seria a última cidade, povoado, em que os soldados do rei ou os inimigos da oposição da linhagem real poderiam adentrar para procurar alguém. A história pausa quando o garoto cai. Depois não houve mais se falar nem nele, e nem na sua mãe, e nem nesse percurso que aconteceu. Mas uma coisa que nós temos que testificar nesta noite é: Mefibosete só escapou, só sobreviveu, porque alguém teve coragem de tirá-lo de lá e levá-lo para a casa de Maquir em Lodebar. E quem foi? A sua mãe. Estamos falando de mãe e filhos. Filhos. A mãe arriscou a sua própria vida para salvar a vida do seu filho. Procure na Bíblia e me mostre o nome desta mulher. Procure na Bíblia e me mostre a idade desta mulher. Procure na Bíblia e me mostre alguém falar a respeito desta mulher antes deste acontecimento ou depois deste acontecimento. Ela não aparece nem antes e nem depois. Ela só aparece aqui quando é relatado que ela deixou o garoto cair e ele ficou coxo de ambos os pés. Não menciona nome, não é reconhecida por todos, desprezível, improvável. Falamos sobre Mefibosete, falamos sobre Jonatas,
Falamos sobre Saul, até sobre Maquir, mas não falamos acerca desta mulher. Parece que ela não tinha valor nenhum. Deixa-se um parecer dentre alguns que ela foi responsável porque deixou o garoto cair e quebrar os seus pés. Ela poderia muito bem olhar para o filho e dizer: meu filho, sinto muito, mas a mãe não consegue lhe levar comigo. Se eu tentar te levar, corre o risco de morrer eu e você. Ela poderia ter pensado somente em si mesma, mas não. Eu creio que ela tinha em seu coração: se for para morrer, morre nós dois juntos, mas meu filho eu não deixo para trás. Que mãe de verdade tem nas veias um sentimento inabalável e incomparável a qualquer sentimento nesta terra, além do amor de Deus. Eu estou falando de mãe de verdade. Se a gente fosse fazer uma entrevista hoje, principalmente as mães do Nordeste: quantos filhos a senhora tem? 17. E a senhora? 25. Fale-me um pouquinho sobre seus filhos, o que eles são hoje, da onde a senhora veio. Ah, eu vim do interiorzinho da Paraíba, do Pernambuco, do Ceará, da Bahia, do Piauí. Como era a sua casa lá? Casinha de taipa, casinha de barro, no meio do sertão, as cercas no meio, beirando a caatinga. O que vocês criavam lá? Galinha, jumento, bode, cabras. Qual era o sustento da família? Plantações. Isso é quando chovia. E quantos de seus filhos são vivos hoje? Todos. Conte-me um pouquinho quem eles são. Ah, eu tenho um filho que mora... Eu estou dando um exemplo, irmão, viu? Eu tenho um filho que mora em São Paulo, outro mora em Brasília, outro mora em Rio Grande do Norte, outro mora no Rio de Janeiro. Quem são seus filhos? Ah, um é advogado, outro se formou engenheiro, a outra é delegado da Polícia Civil, outro é policial militar, o outro virou desembargador. Aí alguém olha e fica espantado com aquilo. Os filhos se formaram, mas você não sabe o que aconteceu até eles chegar ao dia da formatura. Você não sabe o que eles passaram na infância, do lado de suas mães, que teve dias em que ela teve que escolher entre ela se alimentar ou alimentar os seus filhos, entre ela comprar uma roupa para si ou comprar uma roupa para os seus. Irmão, mãe é assim. Mãe fica sem, mas não deixa o filho ficar sem. Mãe faz tudo pelo filho. A minha aqui está como exemplo. Já teve vez de eu dar o dinheiro para ela: ó, você vai comprar isso para você gastar com você. E a gente: vamos na feira, vamos comprar um negócio, vamos. E ela entra, vai e vem, vai, entra na loja: vem aqui, gostou dessa blusa? Aí uma das meninas: gostei, mãe, pô, vou levar para ela. E eu fico olhando pensando: eu dei o dinheiro para comprar para ela. Mas é porque elas estão precisando. Prioriza os filhos do que a si mesmo. Às vezes tem vontade de comer alguma coisa, mas não come, porque tem mãe que fica pensando: eu não vou comer aqui porque eu não sei o que meu filho está comendo na hora dessa. Tem mãe que não dorme, vê o dia amanhecer, enquanto o filho não chegar batendo na porta. Pode tomar calmante, pode tomar remédio, pode até fazer oração. Não é falta de confiança em Deus, como é que se diz? A genética. É o amor de uma mãe para com o seu filho. O filho pode ser o pior indivíduo desta terra.
A mãe nunca vai olhar para o filho e vai dizer: meu filho não presta, não vale nada. Ela vai dizer: é o meu filho, e eu estou orando por ele. Deus vai mudar a história dele, Deus vai mudar a vida dele. Quantos filhos desceram à sepultura, mas antes de descer à sepultura, menosprezavam suas mães, viravam as costas para suas mães, não obedecia às suas mães, valorizava mais os amigos do mundo, as companhias terrenas. E no dia do sepultamento, nenhum amigo estava presente, nenhum colega estava do lado do caixão, mas ali estava a sua mãe. A sua mãe. Eu lembrei-me agora de Calango. Calango era o filho de uma mulher que era líder do círculo de oração. Mulher que orava todos os dias. Ela orava tanto que no quarto dela tinha um tapete no chão, que tinha os 2 buracos com as marcas dos seus joelhos, de tanto orar. E todos os dias ela olhava para ele e dizia: meu filho, vamos à igreja. Meu filho, entrega a sua vida a Jesus. Meu filho, eu estou orando por você. E ele não dava ouvidos à sua mãe. Até que chegou um dia em que ele se arrumou para sair, e ela disse: meu filho, não vá. Vamos para o culto hoje com a sua mãe, vamos para a igreja. Ele não respondeu, virou as costas e foi embora. Passou uma semana fora de casa. Quando Calango voltou para casa, que ele bateu na porta, o seu pai abriu a porta, olhou nos olhos dele e disse: seu irresponsável. E ele disse: cadê a minha mãe? O pai disse: você é um irresponsável, rapaz. Já faz uma semana que você saiu de casa e não deu notícias. Lembra aquele dia que você saiu? Sim. Pois a sua mãe morreu naquele mesmo dia, lá no quarto de oração, chorando e orando por você. Você não merece a mãe que você tem. Ele baixou a cabeça, entrou no quarto da mãe, fechou a porta por dentro e disse: eu vou tirar minha própria vida. Eu vou se matar, porque para mim não tem mais sentido viver. A minha mãe era tudo para mim e eu não valorizei. Tarde demais. Mas antes de eu tirar a minha vida, eu vou fazer uma última oração, no mesmo lugar em que minha mãe orava. E ele se ajoelhou, colocou os seus joelhos naqueles 2 buracos do tapete da velha mãe, e começou a falar com Deus. O pai bateu na porta e estava em silêncio total. O pai ficou desesperado, sem saber o que estava acontecendo lá dentro. Enquanto Calango fazia a última oração, adentrou um clarão dentro daquele quarto. Uma presença suave e poderosa do Espírito Santo desceu sobre a vida de Calango. Ele foi revestido da presença de Deus, batizado com o Espírito Santo, começou a falar em línguas estranhas. E a partir daquele dia, Calango se tornou em um pregador do Evangelho, da palavra de Cristo Jesus, porque um dia sua mãe orou por ele. Se você é alguma coisa hoje, os méritos não são seus. Se você venceu na vida, conquistou, possuiu bens materiais, não são seus preceitos, seu conhecimento limitado, mas é porque alguém orou por você e te ensinou a ser uma pessoa, um homem e uma mulher de verdade. Mefibosete estava vivo por causa da atitude de sua mãe. Eu já vou finalizar. Eu imagino agora a mãe chegando na porta de Maquir em Lodebar e dizer: Maquir, eu posso te fazer um pedido? Sim.
cuide do meu filho, porque eu sei que a qualquer momento eu vou ser encontrada e a minha vida será tirada, mas cuide dele. Eu imagino aqui pegando Mefibosete nos braços, levando para dentro de sua casa e tratando de suas feridas. Remancho remene calamancho remenefaz. Nereminor que leva histérias. A Bíblia não diz o final da mãe, mas a Bíblia diz a respeito da marca que ela deixou. Quais são as marcas que as mães têm deixado para os filhos de hoje? E quais são as marcas que os filhos estão deixando para as mães nos dias de hoje? Aí eu tenho que frisar na antiguidade, na minha infância. Naquela época não era como nos dias de hoje. Eu via, irmão, na minha infância, exemplo, a vizinha arrumou um emprego, a criança tinha poucos dias de nascido. Aí, para não perder o emprego, ela ia lá na vizinha e dizia: você pode fazer um favor para mim? Pois não, porque como o seu bebê tem quase a idade do meu, eu arrumei um emprego, você pode ficar com ele para mim só essa semana, para dar de mamar para ele? Posso. Isso acontecia muito. Você está perto de alguém que já mamou em alguém por aí. Estou dizendo quando era bebê, irmão. Vigia na terra, viu? Realidade. Eu lembro que uma vez uma amiga foi visitar minha irmã e o leite dela cerrou. E ela falou, e o neném não parava de chorar. Aí a minha irmã Mércia falou: me dê, deixa eu dar de mamar para ele. Mamou que chega, ficou forte, parou de chorar, ficou sossegado. Hoje em dia as coisas é diferentes. Entre aspas, tem umas mães que tem que aprender mais a profundo realmente o que é ser mãe. Porque naquela época a mãe dava de amamentar, mãe de leite, não é isso? O seio ficava na carne viva, a ponta, e o bebezinho sugando. A mãe chorava, mas dava de mamar. Aguenta aí, mãe forte. Hoje em dia não. Aí começou, que foi, mulher? Tu parou de dar de mamar? O bichinho não quer mais mamar não, conversa. Quando começou a ferir, bem, compra lá um NAN. Quando ele chegou na farmácia, quanto que me deu aí? 2 latas de NAN. Quanto que é cada latinha? Quase R$100 cada uma, meu filho. Você quer quantas? Não. Você está ficando doido? Mas não, irmão, enfrenta. Dá NAN, Nextogênio. Não é assim? Para não passar pelos preceitos. Naquela época não tinha essas coisas. Mãe tem que enfrentar todos os desafios. Sem falar em fraldas. Hoje é descartável. Naquela época o varal era cheio daquelas fraldas de pano. Eu ainda peguei essa época ainda, ajudava a bispa a lavar de Nicole. Era, irmão, era. E eu tinha alegria de lavar. Eu falei: é melhor que eu não compre pacote. Lavar. Irmão. Preceitos. As marcas que as mães deixam. E eu quero concluir a mensagem a dizer para você que é filho: valorize a sua mãe. Meu coração sangrou hoje quando eu vi um amigo meu postando um vídeo com a foto da mãe e dizendo: oh, como eu queria lhe dar um abraço, oh, como eu queria te dizer o quanto eu te amo, eu sinto saudade do seu cheiro, até das vezes que você chamou e chamava a minha atenção, eu sinto falta. Estamos aqui de passagem. Vai chegar dias que muitos que estão dentre nós, os que serão alcançados por esta palavra, vai sentir saudade daquele barulho de madrugada, daquela sandália rasteira pelo meio da casa, e você dizendo: mãe, eu quero dormir, mãe, essa sandália arrastando. Você vai sentir saudade.
se Deus escolher a sua mãe primeiro do que você. Os nãos que você recebe, os puxões de orelha que você recebe, valorize, porque você não vai ter a sua mãe para sempre. Estamos nesta vida de passagem. A palavra desta noite é reflexiva. A palavra desta noite é de despertamento. Deus marcou esta noite para nos dizer: valorize a sua mãe da forma em que ela merece ser valorizada. Porque quando te faltar um ombro amigo, é ela que vai estar do seu lado. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta noite. Tem gente que nesse momento está olhando a mãe pela fotografia e chorando. E tem gente que tem a oportunidade de ver presencial, mas não está valorizando da maneira em que deveria valorizar. Deus não colocaria esta palavra no meu coração por acaso. Não. Tem marcas. Tem marcas. Alguém pode dizer: todas as vezes que Mefibosete, pastor Inaldo, olhava para os seus pés quebrados, ele pensava: foi no dia em que eu caí do colo de minha mãe. Mas ele não olhava com sentimento de culpa a ela. Ele olhava e pensava: foi Deus que usou a minha mãe, quebrou os meus pés na queda, mas ela me levou em seus braços, não me deixou para ser morto na mão daqueles homens sagazes. E se eu fosse aprofundar em marcas aqui, tem filhos que pensam que as mães deixaram marcas nele. Tem filho que diz: manhã me deu uma lapada uma vez de cinturão, ficou a marca nas minhas costas. Outro vai dizer: painho na minha infância me bateu de mangueira, até hoje eu tenho uma marca nas minhas costas. Mas as mães sim têm marcas que vão levar para a vida inteira, por gerar dentro de seu ventre a sua semente, aquilo que foi gerado por Deus para trazer alegria. Foram noites e noites acordado, enquanto todos estavam dormindo, inclusive o pai, roncando sossegado, e a mãe lá cuidando do filho, cuidando da filha, de 5 em 5 minutos, olhando se a febre passou, de 10 em 10 minutos, vendo se está respirando. Você está entendendo o que Deus está falando nesta noite? É levantar de madrugada e na porta do quarto, sem falar nada, sem a filha ver, sem o filho ver, olhar e dizer: eu te abençoo, meu filho, eu te abençoo, minha filha, em nome de Jesus, durma em paz, descansa em paz. Você vai sair daqui nessa noite com a sua mentalidade aberta, entendendo, valorizando mais ainda quem Deus colocou do seu lado para cuidar de você. Porque hoje os valores têm que ser invertidos. A sua mãe passou a vida toda cuidando de você, está chegando a hora de você cuidar dela. Ela não tem mais aquela mesma força que ela tinha antes. Ela não tem mais aquela disposição que ela tinha antes. Ela não tem mais aquela saúde que ela tinha antes. Que muitas sequelas das causas de enfermidade foram devidas às noites em claro. Foram metros ou quilômetros andando com você no colo. Eu vou finalizar agora. Eu lembro de minha irmã, quando eu adoecia, e minha mãe tinha que pegar o ônibus no Pedregal para me levar para consultar no Hospital do Gama. E eu doente, eu falava: eu só vou para o hospital se a senhora comprar Danone para mim lá no Britilá, quando a gente voltar do hospital. Lembra do Britilá que tinha no Gama? Minha mãe falava: tá bom. Se não, não ia, eu esperneava, eu chorava, fazia birra. Aí quando o ônibus descia lá na parada do hospital, entrávamos, fazia os procedimentos, consultava, levava injeção. E para andar, minha mãe falava, um cavalão desse tamanho, 8 anos de idade.
E eu ficava: mãe, eu quero ir no colo, mãe. 8 anos de idade. Mãe, me leva no colo, mãe. Quem já viu minha mãe sabe, minha mãe é menor que eu, irmão. Ó, a baixotinha paraibana, do tamanho do leão. Aleluia. Mãe, eu quero ir no colo, mãe. Aí começava a chorar. Aí minha mãe me pegava no colo, lá do hospital até chegar na rodoviária. Ainda tinha que ir no Britilá comprar Danone pro bonitão. Você está entendendo? Se não fazia birra. Depois que tomava Danoninha, aí se acalmava. Você está entendendo? Você está rindo aqui, você está rindo de mim, mas tu já fez muita raiva para tua mãe, viu? Tu já fez muita birra também para sua mãe. Fosse fazer uma entrevista aqui nessa noite, nós passava a noite inteira aqui. Mas tudo que as nossas mães puderam fazer por nós, elas fizeram. Olha você aí, ó, bem cuidado, com saúde, rapaz abençoado aí na presença de Deus. Aleluia. A sua mãe pagou o preço por você. Ela não apenas te colocou no mundo, porque mãe de verdade é aquela que ama, que cuida. O sangue pode dar na canela, mas ela não larga a responsabilidade que está sobre ela. Foi por isso que Jesus disse que o mandamento com promessa é aquele: honra o teu pai e a quem? E a tua mãe. Qual é o motivo? Para que os teus anos sejam prolongados sobre a terra. Quer viver muito? Honra o seu pai e a sua mãe. Como é que eu honro pai e mãe? Obediência, fidelidade, zelo, cuidado. A minha está longe, está lá na Paraíba. Aí a bispa hoje falou: vou almoçar lá em mãe. Falei: a minha está tão longe, não dá para ir almoçar lá. Eu liguei para ela e disse: mãe, feliz dia das mães, te amo, seu bebê. E ela estava na felicidade. Daqui a pouquinho eu vou para o restaurante, almoçar no restaurante. Falei: mãe, a senhora tem Pix? Você está pensando que, rapaz, você está muito enganado. Você está pensando que sua mãe não tem Pix também, é? Ela diz: é claro que eu tenho, meu filho. Você quer? Eu disse: quero. Como é que faz, mãe? Ela disse: te manda agora no Messagete. Não é nem Messagete, é no Messagete. Falei: então mande. Pensei que ela ia mandar de tarde. Quando eu terminei de falar com ela, fez plim. A mensagem chegou. É para ter certeza, né? Que ia mandar. Aí eu já enviei. E vai ligeiro, irmão. Viu? Vai ligeiro, nem igual Sedex, tem que ficar esperando, rastreando, não. Lá você, ó, confirmou, bateu lá. Aí eu falei com ela: e aí, mãe, chegou? Ela disse, nem respondeu assim, já chegou. Você falou assim: amanhã eu vou sacar. Eu finalizo a mensagem desta noite dizendo: valorize a sua mãe. Valorize. Valorize a sua mãe. A minha está lá no outro estado. Tem gente que está aqui que a mãe dele, a mãe dela está na outra rua. Ou está no outro bairro. Para matar a saudade não tem preço. Vai lá. Vai lá. Porque tem pessoas que agora eu queria ir em outro bairro, em outra cidade, em outra rua, para abraçar minha mãe. Mas não tem como mais. Já partiu. Agora é só esperar o dia do arrebatamento da igreja. Se coloque de pé em nome de Jesus. A voz da experiência está na vida das nossas mães. Eu concluo dizendo: é verdade que Mefibosete sobreviveu. É verdade que Mefibosete ficou um tempo em Lodebar. É verdade que Mefibosete foi levado para o palácio real.
É verdade que Mefibosete foi colocado na mesa do rei e teve restituição de terras que pertencia ao seu avô a ele. Mas também é verdade que tudo isso só aconteceu porque a sua mãe arriscou a sua própria vida para salvar a vida dele. Coloque a mão no seu coração, aonde você estiver. Eu quero orar por você agora. Senhor Deus e Pai, a tua palavra foi ministrada aos corações nesta noite. Cria em nós corações puros, quebrantados, coração segundo o teu, que possamos, ó Deus, abraçar mais, amar mais, valorizar mais aquelas em que o Senhor usou para ser a fonte de vida que nos deu a luz, da saúde, ó Pai, a cada mãe nesta noite que está sendo alcançado por esta palavra. Renova as forças, que aquelas que têm lutado para ver os seus filhos em tua presença sejam renovadas, sejam fortalecidas. Ó Deus, entra com providência nestas causas. Que o Senhor venha conceder o desejo do coração desta mãe, que tem orado pelo seu filho, pela sua filha, que deseja o melhor pelos seus filhos. Que a tua bênção, que a tua graça, o teu poder esteja sobre elas. Ó Deus, toca no coração dos filhos, das filhas que às vezes endurecem o coração, filhos que não falam com suas mães, filhas que não têm diálogo com suas mães mais, mas que o Senhor venha trazer a conciliação, e que nesta noite possamos aprender a valorizar as oportunidades que o Senhor nos dá. Assim te louvamos, ó Deus, adoramos o teu nome e profetizamos as tuas bênçãos sobre todos os filhos e filhas, especialmente nessa noite, sobre todas as mães, para a glória do teu nome. Amém e amém. Você pode dizer amém? O tempo passa tão rápido, já vou terminar, que nem eu estava observando hoje, e passou um filme, o dia em que a diaconisa Ana Evaristo falou para mim, que o médico olhou para ela e disse: você não nasceu para ser mãe, você não nasceu para gerar, desista de querer ser mãe. E passou um filme na minha mente, o dia em que Deus mandou falar para ela aqui nesta tribuna, que ela já podia se preparar para cantar o hino da vitória. E eu vou lhe falar, ô Vitorinha abençoada, viu? Deus deu a vitória para ela. E hoje eu sentadinho aqui, e Vitorinha correu daqui para ali e disse assim: mãe. E eu olhando e o Espírito Santo falando: tem que levar essa menina para o doutor ver ela, para ele conhecer quem é o verdadeiro Deus que nós servimos. Disse para o homem: Ana Evaristo jamais seria chamada de mãe. Mas hoje nós estamos agradecendo a Deus pelo Dia das Mães, e Vitorinha está aqui chamando Ana Evaristo de mãe. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Tem alguém